Olá, queridos, graça e paz. Louvado seja Deus, por mais um culto de louvor e adoração, Senhor. Desde já eu agradeço a Deus por nossas vidas e pelo seu cuidado. Lembrando, queridos, que hoje o culto é ali online. Os amados estarão conosco através de suas casas, de seus lares, do seu trabalho. Estarão conosco acompanhando e estarão também celebrando ao nosso Criador. Queria convidá-los a baixar sua cabeça. Nós vamos se instaurando por nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito, com todo o seu povo. Oremos. Santo eterno Deus, graças nós te rendemos, Senhor, por mais um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor Deus. Te agradecemos por Teu cuidado, Senhor Deus, por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas, Senhor. Nós temos muito a Te agradecer, Senhor. Nessa manhã nós queremos Te pedir que receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor, e que fale conosco, Senhor, através da Tua santa palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te oramos. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 3. Salmo de número 3. Esse Salmo ele nos inspira a continuar confiantes no Senhor nas adversidades. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares dos povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere o queixo de todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Louvado seja o nosso Deus. Amém, amados. Sabemos que estamos vivendo tempos desafiadores, com uma guerra em curso, mas não podemos deixar de confiar no Senhor. Vamos cantar o hino 110, que você pode nos acompanhar aí através da nossa transmissão, na sua casa, crer e observar, que mostra que devemos confiar no Senhor Jesus Cristo. 110A, o nome é crer e observar. Acompanhe aí do seu lar e louve ao Senhor com esse hino de confiança nele nesse dia. Em Jesus confia, sua lei observa. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guarda tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz. Crê, observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falais, a calúnia mordais. Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crê, observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mira, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crê, observa tudo quanto ordena.
O fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Nesses dias, vinculou na internet imagem de cristãos ucranianos dentro de um túnel, louvando ao Senhor em uma iminente guerra, em iminente perigo, mostrando que aqueles que estão firmes no Senhor, eles continuam crendo e observando e confiando que o Senhor tem cuidado de nós. E nós que aqui estamos livres em nosso país para adorar, que possamos fazer isso mesmo, nós aqui no templo, você aí na sua casa. Então agora, que no momento do louvor, você possa adorar a esse nosso Deus, com a liberdade que Ele tem nos concedido ainda aqui no nosso Brasil. Pastor Ayrton, com os irmãos do louvor que estão hoje como voluntários, cooperando aqui juntos nesse nosso culto de maneira remota. Amém, queridos? Então vamos louvar ao Senhor, vamos fazer aquilo que o Senhor espera de nós, louvá-lo, né? Em espírito e em verdade. Deus, eu ouço a tua voz, chamando o meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. Eu comigo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei De todo o coração, mais do que ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus, te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O
pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É teu rio de vida, quem me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida, quem me sustenta. É o teu rio de vida, Quem me sustenta. É o teu rio de vida, quem me sustenta. Amém, Senhor. Tu é aquele que tem nos sustentado e nós só temos a te agradecer, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, oh. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti, Senhor. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti, Senhor. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti, Senhor. amém, Senhor. Nós nos alegraremos em Ti, Senhor, ainda que as novidades não sejam as melhores, Senhor, ainda que as notícias não sejam as melhores, nós continuaremos confiando em Ti. Louvado seja o Teu nome, Deus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de louvor, de glória, de adoração, Senhor. E nós nos alegramos em Ti, Senhor, nesse dia. Aleluia. De
te assentas sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Declara que Ele é santo, santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Amém, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe nosso louvor, Senhor, recebe a nossa adoração, Senhor. Mesmo sabendo que nós somos imperfeitos, Senhor. Mas o teu amor, Senhor Deus, é aquele que nos constrange e nós te louvamos por isso. Então recebe nosso louvor e recebe a nossa adoração. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir. Onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Então me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Amém, Senhor, louvado seja o teu nome.
Louvado seja o nosso Deus por podermos estar aqui cultuando a Ele e junto com os amados assim, nos acompanhando via YouTube ou em outra plataforma. Eu quero então convidá-los aí em sua casa a abrir a palavra do Senhor no Salmo 1, para ler do versículo 1 ao versículo 6 do Salmo 1. Salmo 1, de 1 a 6, que nos diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Só repetindo, para ficar bem claro o versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amados, durante a semana que passou, nós refletimos sobre o tema valorizando nossas raízes em Cristo. Valorizando nossas raízes em Cristo. E hoje, à luz desse salmo, nós iremos refletir sobre o tema quando estamos enraizados no Senhor. Quando estamos enraizados no Senhor. Mas se nós fôssemos definir o que é um cristão raiz ou um crente raiz, como nós iríamos definir? Certamente cada um daria a sua característica, baseado, quem sabe, em um costume da sua época. Mas é bem mais do que isso. Tem a ver com compromisso para com Deus. Tem a ver com posturas e com respostas que nós damos ao nosso Deus em épocas diferentes, não importando a circunstância, o cenário ou a cultura. Como eu sempre gosto de usar exemplos como referências para nos ajudar, nós podemos dizer, por exemplo, que Noé, em seu tempo, viveu como um homem temente a Deus, um homem que tinha raízes no Senhor, enraizados no Senhor. Mas também podemos citar José do Egito, que mesmo longe da sua casa, sendo vendido pelos seus irmãos como escravo, enganado, ele não abandonou as suas raízes de compromisso para com o Senhor. Mas o que dizer da menina judia Esté, que ficou reservada, não disse que era judia inicialmente, porém conservando a sua raiz do Senhor, orientada pelo seu tio Mordecai, que também tinha raízes no Senhor. O que dizer de Neemias, que teve a ousadia de pedir ao rei para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém, baseado em seu compromisso com o Senhor. O que dizer de Daniel, que mesmo na Babilônia demonstra que tinha raízes e compromisso no Senhor. Então, quando você lembrar de raízes no Senhor ou enraizado no Senhor,
lembre desses homens que aqui citei e de mulheres como Esther. E aí pensar se você tem se identificado e tem tido a postura de ser então um crente enraizado no Senhor, um cristão enraizado no Senhor. Esse período é um período em que normalmente se estaria se fazendo aí como uma festa profana o carnaval, mas não tem tido já alguns anos. Então, não importa que tipo de cenário ou de ambiente que você esteja nesses dias, é importante que você lembre que você tem que ser alguém que se comporta como alguém que tem raízes no Senhor, que é enraizados no Senhor. E o que é que esse salmo tem a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Ele fala de alguém que tem raiz em Deus, que tem raiz no Senhor, e é um salmo modelo para nós. Como é então que esse salmo começa? Esse salmo começa dizendo: bem-aventurado é aquele que não anda segundo conselhos dos ímpios, ou seja, aquele que é enraizado no Senhor, aquele que está enraizado no Senhor, e que aí ele vai ter algumas posturas. Então, em primeiro lugar, quando estamos enraizados no Senhor, nós definimos com quem não comungamos, com quem não temos comunhão. Então, isso não significa que você não deva ir a um evento com os seus familiares que não são crentes, não. Não é isso que o texto está dizendo. Mas significa que em você indo, você vai ter postura diferente de muitos daquele ambiente. Ou seja, você não vai ter comunhão, não vai comungar com aquele ambiente. Então, ele diz, por exemplo, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Você pode estar em um evento secular, mas não andar segundo os conselhos daquele ambiente, daquele grupo que você tem que frequentar, na escola, na faculdade, na sua empresa, na rua, no ônibus. Ele está mostrando que quando você está enraizado no Senhor, você define com quem você não comunga, não tem comunhão. Ele diz mais: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando eu valorizo o fato de ser enraizado no Senhor, em primeiro lugar, eu defino com quem eu não tenho comunhão, com quem eu não comungo. Tem um teólogo que diz que quando você define com quem você não comunga, você não tem comunhão, você evita cair em profundos abismos. Você evita ir ao fundo do poço. E olhando para esses versículos, olha a sequência. Diz que ele não anda, diz que ele não se assenta e diz que ele não se detém na roda dos escarnecedores, como se fosse uma sequência. É como se ele dissesse: olha, quando você anda, você corre o risco de se deter com aquele ambiente. E quando você se detém, você pode se tornar com eles alguém que começou a sentar com eles e virar um escarnecedor. E aí, está bem pertinho para o fundo do poço ou para um abismo. Então, quando estamos enraizados no Senhor, nós definimos com quem não temos comunhão. Isso, repito, não significa que eu vou virar inimigos de pessoas que não têm Cristo, não. Não é isso. Ou que eu vou evitar os meus encontros com amigos, irmãos, familiares. Não é isso. Mas eu vou definir o que eu comungo ou concordo com eles ou não, porque eu vou estar sendo submisso a Jesus Cristo. Segundo, eu defino com quem eu permaneço. O que é criar raiz, se não permanecer? Se não
fincar e está ali sendo aprofundado. Vejam que ele diz então no versículo 2 em diante: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Medita dia e noite. Diz mais: ele será como árvore plantada junto a uma corrente das águas, o qual no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. É interessante, porque agora o salmista diz que define com quem ele permanece, porque ele sabe quais são as suas raízes. Então ele permanece firme no Senhor e permanece ao lado daqueles que ele sabe que são firmes no Senhor. Ele vai definindo em sua jornada com quem ele vai permanecer. Ele não vai abrir mão de estar com o Senhor. Cantamos um belíssimo hino que diz isso: crer e observar, em Jesus confiar. Falamos que pessoas na Ucrânia, mesmo nesse cenário terrível, cantam dentro de um túnel e exaltam ao Senhor, porque eles têm raízes no Senhor. Eles definem com quem eles querem ficar e definem com quem eles querem permanecer. Podemos lembrar de Josué, quando chama o povo para renovar a aliança. Josué pergunta ao povo: escolhei hoje a quem vocês querem seguir, se a Deus ou se a Baal, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo: olha, eu resolvi com quem eu não quero ter comunhão, com quem eu não posso ter comunhão. São aqueles que não querem servir ao Senhor, que eu posso me relacionar, mas não irei ter profundidade com eles. E também eu defini com quem eu quero permanecer. Eu quero permanecer com o Senhor. Vocês precisam definir também. Josué faz isso com o povo. Nós vivemos um período, sim, de ainda pandemia, sim, de guerra. Então é um período que precisamos sempre estar definindo aonde queremos permanecer, com quem queremos permanecer, e definir que precisamos permanecer ao lado do Senhor, enraizados no Senhor. Terceiro, definimos nossas diferenças com os ímpios. Versículo 4 diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Ele diz que os ímpios não irão florescer, diz que os ímpios vão murchar, que os ímpios não irão frutificar, enquanto que aquele que é enraizado no Senhor, ele vai frutificar. O frutificar aqui não está ligado meramente à teologia da prosperidade, mas a frutos do Espírito, por exemplo, de sermos seres humanos melhores. É nesse sentido. É claro que, em consequência, seremos abençoados por Deus, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Então, ele define a diferença que ele tinha para com os ímpios. E aí ele diz que os ímpios irão se dispersar. Versículo 5 diz mais: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Atenção, gente. O put, ele, mesmo que não queira, ele é aquele que é inferior ao Senhor. Na verdade, o put não é Senhor, a despeito do seu plano, né, rejeitado e que não deve ser visto como exemplo. Mas não é só ele não. Vários outros que fizeram coisas terríveis ao longo da história não são senhores, não são maior do que o nosso Senhor. Quem tem o comando da história é o nosso Senhor, porque Ele é o verdadeiro Senhor dos exércitos. Então, mesmo Put e outros terão seu fim, porque há diferença entre aqueles que
servem ao Senhor e aqueles que são ímpios. E o salmista diz que quando estamos enraizados no Senhor, nós definimos nossa diferença para com os ímpios. O nosso modo é diferente, a nossa ação é diferente. Ele diz o que acontece com os ímpios e diz o que acontece com os justos. Ele mostra a diferença. Versículo 6 diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor, direta ou indiretamente, todos são servos do Senhor. Quem manda em todas as coisas é o Senhor. Ele é que tem o comando da história. É claro que, como disse Agostinho, vivemos em dois mundos: o mundo do povo de Deus e o mundo do povo ímpio. Quando ele fala da cidade de Deus e a cidade dos homens, aqueles que estão enraizados em Deus vão querer viver e se alimentar de uma cultura do povo de Deus. Aqueles que não estão enraizados em Deus vão se alimentar de outra cultura que não é a cultura do povo de Deus. Mas se nós lembrarmos de homens e mulheres que nós aqui citamos, nós vamos perceber que, assim como eles, nós também, em Jesus, temos condição de nos comportar segundo o modelo do Salmo 1. Segundo o modelo do Salmo 1. Alguns comentaristas dizem que esse homem do Salmo 1 pode parecer um homem impossível de existir, mas pode estar sendo apontado como a figura de Cristo, como esse homem perfeito do Salmo 1, nos mostrando que devemos ter Jesus como esse modelo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem o seu prazer no Senhor e em sua lei medita dia e noite, e que será como árvore plantada junto a ribeiros de água. É interessante quando diz isso, que Deus conhece o seu povo, mas o caminho do ímpio será final, será de destruição. Lembrar daquela história que Jesus prepara os discípulos quanto ao julgamento final, e ele trata as suas ovelhas dizendo: vinde benditos, porque eu vos conheço. Mas para alguns ele vai dizer: eu não vos conheço. Ele vai dizer que conhece aqueles que estavam e estão enraizados nele, que valorizaram as suas raízes nele, não importando se em pandemia, se em guerra, se com feriado ou sem feriado, se com carnaval ou sem carnaval, não importando o cenário, se na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, na escassez ou na fartura, não, porque eles confiam no Senhor, estão enraizados no Senhor. A minha oração nesse dia, a você que nos acompanha via YouTube, nesse culto diferente, alguns ainda descansando, nesse período e não estando ainda na sua dinâmica normal, que vocês lembrem, que nós lembremos em todo o tempo, que devemos valorizar as nossas raízes no Senhor, e assim definir com quem nós não devemos ter comunhão, devemos comungar. Não há acordo entre a luz e as trevas, isso está claro na palavra do Senhor. Devemos definir aonde devemos permanecer, na presença do Senhor, com aqueles que buscam ao Senhor, falando do Senhor, enraizado do Senhor. E devemos saber discernir a nossa diferença para os ímpios. Não podemos copiar a maneira que os ímpios se comportam, porque senão nós não estaremos fazendo a diferença. Alguns dias atrás eu vi as imagens do nosso acampamento de 2013. Tínhamos como pregadores o pastor Marlevi,
o pastor João Paulo, o presbítero Ednilton, dentre outros. E o tema era fazendo a diferença em um mundo indiferente. Quem sabe devemos relembrar disso em nossos dias, de que somos chamados para, enraizados em Cristo, fazer a diferença em um mundo indiferente. Lembrando, a que mundo nós pertencemos, que não é o mundo da cidade dos homens, mas o mundo da cidade de Deus, como escreveu Agostinho de Hipona. Que Deus nos abençoe e que você agradeça por ser enraizado em Jesus Cristo e por saber que Ele está cuidando de mim e de você. E aproveite cada oportunidade para falar do amor de Deus às pessoas que você estiver encontrando nesses dias ainda. E sobretudo, agradeça com cada tempo, cada momento que o Senhor tem te dado como privilégio, né? Estamos aqui com essa liberdade de transmissão, né, de culto, você aí na sua casa. Então, louve a Deus por isso a cada momento. Nós vamos orar nesse instante. Deus, obrigado pelos teus cuidados, obrigado pela tua palavra, desse salmo riquíssimo, que é o Salmo 1. Nos ajuda a valorizar as nossas raízes no Senhor. Ao tempo, Deus, que lembramos também de orar por aqueles que sofrem com problemas de saúde, problemas financeiros e aqueles que estão envolvidos ali nesta guerra. Pessoas da Ucrânia, mas também, Deus, pessoas da Rússia, civis que são inocentes, que estão envolvidos nessa história e vários outros também. Que a tua misericórdia venha e que soluções diplomáticas venham, Deus, restaurar a paz para que menos vidas sejam perdidas nessa guerra também. Mas obrigado, sobretudo pela certeza que nós temos quem é o Senhor, que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio e que o Senhor é dono de todas as coisas, o real poderoso na terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Passamos o pastor Ayrton, que terá um outro momento com os irmãos de louvor, também estará dando alguns avisos e depois encerrando com a bênção apostólica. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti. No Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar em
em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. E o maior milagre Deus já fez em mim. Certo, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no meu coração, Senhor, somente a ti. No Deus que confessa a palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. E o maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. E o maior milagre Deus já fez em mim. E o maior milagre Deus já fez em mim. E o maior milagre Deus já fez em mim. Amém, Jesus, louvado seja o teu nome. Queridos, eu vou passar aqui alguns recados bem importantes, né? Os amados fiquem bem atentos. No próximo domingo nós estaremos voltando com a EBD, né? Então, quase depois de 2 anos sem ter EBD, né? O Senhor vai estar aí nos proporcionando voltar. E nós teremos aqui um café da manhã, né? Em gratidão ao Dia Internacional das Mulheres. Então, não deixe de participar, venha participar conosco, né? Então o convite é para vocês, né? Para nós, né? Nós estaremos com a classe infantil, dos adultos, dos jovens, né? E dos adolescentes. Então vai ser uma manhã abençoada. Então nós esperamos os amados. E quarta-feira, culto de oração às 19h30 de forma remota. Então que Deus assim nos abençoe. Estarei orando e encerrando com a bênção apostólica. Oremos. Santo eterno Deus, graças, Senhor, nós te rendemos por mais um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Onde a Tua palavra, Senhor Deus, ela vem preencher, Senhor Deus, os nossos corações, Senhor Deus, e vem, Senhor Deus, nos despertar, Senhor, para viver uma vida, Senhor Deus, contigo, Senhor Deus, se afastando com aquilo, Senhor Deus, que não te agrada. Em nome de Jesus, te pedimos, Senhor Deus, que Tu nos leve em paz para os nossos lares e nos dê, Senhor Deus, um dia abençoado com os nossos familiares. Receber a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
que a comunhão e a consolação do Espírito Santo ela repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus. Deus os abençoe.